Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Eu, professor Dalton, Não, aqui é outra coisa. Vamos lá, hoje vamos falar sobre civilização egípcia. Temos muita informação para falar e eu quero fazer um vídeo não tão longo, até porque são 3 aulas. Procure um local confortável para estudar, pegue o seu caderno e anote do que eu vou explicar. Não me manda texto, não me manda resumo, né? É para você pegar o que eu estou explicando e fazer anotações. De que forma? Tópicos. Que nem tá aqui, ó, tracinho, anota informação, outro tracinho, anota outra informação, beleza? Civilização egípcia é uma das civilizações mais antigas que a gente estuda, é uma das primeiras das grandes civilizações aí da humanidade. Ela vai estar numa região muito quente, uma região muito complicada de se desenvolver a vida, mas ela conseguiu. A gente fala que a civilização egípcia se desenvolveu há 3.500 anos antes de Cristo e durou até cerca de 3.000 anos atrás, ou seja, ela teve uns 2.500 anos de existência mais ou menos. Ela vai estar localizada numa região muito complicada de se ter vida, que vai ser essa região aí do deserto do Saara, vai pegar ali boa parte do continente africano, onde é muito seco, é muito quente. E os egípcios acabaram desenvolvendo muitas coisas, acabaram criando muitas tecnologias, fazendo construções gigantescas que mudaram aí a história da humanidade no seu período e acabaram se tornando grandes legados. Aqui a gente tem um mapa do local onde eles se desenvolveram. Vamos lá, seguindo aqui com o nosso slide. Com relação à localização geográfica atual, aqui onde vocês veem esses símbolos aqui em azul é o Rio Nilo. O Rio Nilo é o maior rio em extensão da região africana e o segundo maior rio do mundo, né? Ele fica aqui no Egito, o continente africano está aqui, ele fica nessa regiãozinha aqui. E aqui você vai ter esse rio que vai dar a possibilidade de vida nessa região. Aqui a gente tem uma representação do que seria o Egito Antigo, tá? Ignora esse P aqui porque é só do slide. Esse slide não é meu, eu uso slides da internet, fica mais fácil para mim. Isso aqui era o Egito. Essa região aqui é o chamado Baixo Egito, é onde começa o Rio Nilo e ele vai aqui para baixo na região que nós chamamos de Alto Egito. Presta atenção, Baixo Egito está no norte, Alto Egito está no sul, anota isso, senão você vai confundir. Aqui na região do Baixo Egito, nós vamos ter as principais pirâmides, que são famosas, são 3 pirâmides, pirâmide de Quéops, Quefren e Miquerinos, não precisa desesperar para anotar isso agora, mais para frente a gente fala de novo sobre elas. A gente vai ter aqui então esse complexo de pirâmides, as principais cidades, mas toda essa região aqui vai ser uma região que vai ser muito desenvolvida. A gente vai ver que o Egito não começa como um reino, como uma civilização, e ele vai se unificar com o tempo. Vamos lá, localizado no continente africano, é banhado pelo rio Nilo. Sem o Nilo, o Egito seria um deserto, uma vez que tem o ocidente, a ocidente o deserto líbio e a oriente o deserto arábico. Galera, essa região onde a civilização egípcia vai se desenvolver costuma ter temperaturas acima dos 40 graus, é uma região muito seca, chove-se muito pouco. Como é que tem vida na região? Assim como nós falamos sobre a Mesopotâmia, o que vai permitir a vida é a água. O rio Nilo, ele é um rio que tem períodos de cheia e períodos de baixa. Isso vai permitir que haja plantação, que haja vida nessa região. A gente falou sobre isso lá na Mesopotâmia, que eles vão poder plantar em regiões próximas ao rio. E a gente vai ver também que, assim como os mesopotâmicos, os egípcios vão construir diques, vão fazer desvios para a água chegar até as suas plantações. Aqui um pouquinho mais, como eu falei para vocês, ele vai estar dividido em Baixo Egito, olha aqui, ó, o delta do Nilo, e Alto Egito. Baixo Egito a norte, Alto Egito a sul. Essa região aqui a sul é um pouco mais montanhosa, beleza? Vamos lá. O Rio Nilo é o maior rio do mundo em curso, porém não é maior que o rio Amazonas, tá? Cuidado, porque o rio Amazonas ele tem muitos afluentes, ele pode não ser o mais extenso aí.
se orienta de sul para norte, ou seja, ele nasce na parte de baixo do continente e vai desaguar na parte norte. Por isso que é Alto Egito, Baixo Egito, que é de sul para norte. Desaguando aí no mar Mediterrâneo, que fica lá no centro entre o continente europeu e o continente africano. Aqui você pode ver um pouquinho das margens dele, com muitas árvores aqui, com bastante vegetação. Numa região de deserto, é porque tem água. A importância do Nilo. Como eu falei para vocês, sem água não tem vida. A água é o básico. Para ter agricultura, precisa-se ter água. Então, eles vão aprender, conforme o rio vai encher, vai esvaziar, quais são os períodos de plantio. Então, como é um rio que tem cheias anuais, eles vão aprender a observar a natureza para, nos períodos corretos, plantarem e colherem. De forma simples. O rio encheu, ele vai levar para as margens muito humo, ele vai levar muitos nutrientes, vai tornar o solo bem rico em nutrientes. O rio vai começar a baixar, eles vão plantar. Plantou, o rio vai vir para um período mais seco, vai colher. Por quê? Depois desse período de seca, vem novamente um período de cheia e eles não vão conseguir plantar. Então, eles têm que plantar entre cheia e seca, para quando vier o período da cheia, novamente eles terem um alimento estocado, um alimento armazenado. O rio Nilo, ele é um rio de boa navegação, ele também vai ser fonte aí para pesca, né? E vai permitir a agricultura em suas margens, que eram muito ricas nesses períodos de cheia. Aí aqui, ó, um pouquinho, ó, sobre a questão do Nilo. Deserto ocidental, deserto oriental. Aqui nós temos o rio passando, né? Aqui você tem aldeias, as plantações próximas às margens. E aí, como ele está mostrando aí, ó, no período de fevereiro a março, o rio baixa. Você pode ver que só tem água no centro da imagem. No período de agosto a setembro, o que acontece com a água? Ela sobe. Não vai ter como plantar entre agosto e setembro. Então, se planta quando começa a baixar, para quando vier o período da seca, colher e, posteriormente, vai encher de novo, não vai ter como plantar. Um pouquinho mais aqui, ó. O ano dos antigos egípcios tinha 365 dias, eles já tinham noção de astronomia, estrelas, planetas, repartidos por 3 estações. A Ket era a estação das inundações, ou seja, quando o rio subia, em que durante 4 meses os campos absorvem a água e o lodo fértil que cobre os campos no período das enchentes. Como eu falei, esse humus, que é como a gente chama, vai ser resto de planta, restos de animais, que vão tornar o solo adubado, bom para plantar. Consequentemente, quando o rio começar a secar, ou seja, começar a baixar a água, vai plantar, porque o solo está úmido. E nesse período, a planta vai se desenvolver. Quando vier o período da seca do rio, as pessoas estão colhendo, né? Porque, novamente, tem que se aproveitar o rio, que tem cheias frequentes, mas não significa que é uma regra. Pode vir um período de seca mais longa. Apesar de, né, como ele fala que são 3 estações, não é necessariamente regra. Durante a Peret, os camponeses cultivavam trigo e a cevada, que servem para preparar o pão e a cerveja, assim como o linho para fazer o tecido. Aqui, ó. Começou a baixar as águas, eles plantaram. Cereais. O que os egípcios vão plantar em grande quantidade são cereais. São produtos que podem ser guardados por longos períodos sem que haja um risco de se estragar. Não é um produto necessariamente perecível de curto prazo. Beleza? Tem que ser interessante a gente saber isso porque se vier um longo período de seca, aquele alimento vai ter que ser regrado, vai ter que ser guardado para, né, durar todo esse período. E se for uma coisa que estraga rápido, não adianta você ter muito, porque vai perder. E, por último, né, falamos aí das Ket, palavras difíceis. Ket, Peret e Shemu, que o Shemu seria o período da colheita aí. Então, para os egípcios, o Nilo era fonte de vida. Sem esse rio, não teria como essa civilização ter se desenvolvido nesse lugar. Tanto que, para alguns, ele era considerado um deus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa cultura religiosa dos egípcios. Os egípcios eram politeístas. O que é ser politeísta? Sim, você respondeu certo.
acreditar em vários deuses. Alguns desses deuses são deuses ligados a elementos da natureza, como por exemplo Ra, que é o deus Sol, é o deus um dos mais importantes da cultura egípcia. E ele tem essa importância porque o Sol permite que haja vida, mas o Sol também pode tirar a vida. O rio Nilo era uma fonte de vida, por isso também era considerado um deus. Com relação à economia, eles vão ter uma economia baseada na agricultura, né? Além da agricultura, eles vão praticar também o comércio, mas o que vai ser o principal ali, que vai manter a sociedade, que vai manter a economia, vai ser os produtos básicos, como eu citei para vocês. Eles vão praticar essa agricultura próximo das margens do rio Nilo, porque afastado dessa região não tem água, são poucos os pontos que tem os chamados oásis. Então, eles vão ter que construir obras para ou levar a água para essa região ou para estocar a água. E aqui eles falam, para tornar cultiváveis foi necessário fazer obras de drenagem, onde tinha água demais, bem como de regularização e distribuição das águas, né, aonde não tinha, através da construção de diques e canais, ou seja, canalizar a água, fazer uma barragem, tirar a água de um lugar que tem água demais, para aproveitar cada vez mais o solo, né, aproveitar cada vez mais a região. Ai, coçou o nariz, gente, desculpa. Seguindo, eles cultivavam, sobretudo, cereais, como eu falei que são produtos que vão durar muito tempo, trigo, cevada, centeio, né? Trigo dá para fazer um monte de coisa, cevada também dá para utilizar mais de uma coisa e fazer cerveja. Aí você fala, igual a cerveja que tem hoje? Não necessariamente, um pouco diferente. Vinha, que vai ser um tipo de planta aí comestível, árvores de fruto, e aí árvores variadas, produtos hortícolas, você sabe o que é horta, linho, que é para fazer tecido, e papiro, que é uma planta que eles vão usar para fazer papel. Só que não é o papel que você tem hoje, é um papel um pouquinho diferente. A gente vai falar mais para frente sobre ele também. Na questão do comércio, como eu disse, eles vão fazer essas colheitas e dentro das cidades eles vão comercializar esses produtos, né? Nem todo mundo vai produzir as mesmas coisas, nem todo mundo vai ter as mesmas plantas, os mesmos frutos, e eles vão comercializar esses produtos entre eles. Sejam frutas típicas, sejam cereais, sejam tecidos, cada um vai oferecer aquilo que tem, né, produzido. Aqui uma pirâmide ao fundo, a gente vai falar sobre elas. O que são as pirâmides? Quem construiu? Foram os alienígenas? Veja no próximo capítulo. Não vejo. Então a gente vai falar, mas não vejo. Vamos lá. O Egito exportava cereais, linho, cerâmica, metais, madeira, marfim e resina que precisava. O que é exportar? Exportar é vender para outra região, seja um outro país, uma outra civilização. Esses produtos que eles comercializavam eram produtos que eles produziam. Consequentemente, eles acabavam comprando de outros povos produtos que eles não produziam. Marfim. Marfim é a presa do elefante, sabe aquele dente que o elefante tem, grandão? Aquilo é marfim. Marfim serve para fazer joias, para fazer adornos, para fazer um monte de coisa. Também era comercializado. Ouro também era um produto que era comercializado entre esses povos da antiguidade, só para a gente deixar claro aí. Seguindo, ele fala que eles estabeleceram relações comerciais com os povos vizinhos, né, tanto através do uso do rio Nilo, que eu falei que é um rio navegável, quanto com a região do Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, que são essas regiões aí que dão acesso a outros lugares aí da Europa e da Ásia. O artesanato, a ourivesaria, que é trabalhar o ouro, transformar o ouro em joias e ornamentos e outras coisas. Construção de muro de um templo, e aqui a gente vai ter muitos artesãos dentro da cultura egípcia que vão fazer de tudo. De construção de pirâmide, de monumento, de estátua, de máscara, de túmulo, de... não é caixão, fugiu a palavra... sarcófago, tudo que você conseguir imaginar que uma pessoa poderia fazer manualmente, você vai ter dentro dessa cultura pessoas especializadas em fazer isso. Se você vê eles cortando pedras para poder construir pirâmides, por exemplo, eles faziam isso numa época que, cara, a tecnologia era mínima. E eles faziam. Como? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Aqui um pouquinho mais sobre a questão do artesanato, aqui a moça fiando para poder fazer tecido. Aqui você já tem a questão dos metais. Aí também a gente tem a questão
do vidro, né? O vidro é feito com areia, não sei se vocês sabiam. Se não sabia, aprenda, é interessante. Aqui um pouquinho sobre a caça. Esse animal, o hipopótamo, é um dos animais mais perigosos do mundo. Ele é responsável por milhares de pessoas que acabam morrendo no mundo. E o povo vê no zoológico e acha bonitinho, né? Só que imagina você dentro de um rio e aparece um bichinho com a boquinha desse tamanho assim, só dá uma bocada no barco. Sim, hipopótamos são perigosos e existem nessa região. Aqui um pouquinho sobre pecuária, que eles falam que nessa região do Egito eles eram grandes produtores aí, né? Grandes criadores de gado. E para evitar o roubo de animais, eles já marcavam o gado, uma prática que a gente tem até os dias atuais. Você fica pensando, naquela época, 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, eles já faziam isso? Faziam uma marca na pele do animal para deixar registrado de quem era aquele animal. O povo era inteligente. E aqui para finalizar um quadro, né, falando um pouquinho sobre essa economia. Na agricultura, o que era plantado, pecuária, quais os animais que eles criavam, bois, cabras, asinino, que aí vai ser, não é um burro, não é um cavalo, mas é uma espécie de cavalo. Aí você tem no artesanato, ourivesaria, que é trabalhar o ouro e outros metais, tecelagem, fazer tecido, cestaria, fazer com os cestos, vidro, construção naval. No comércio, a gente fala da exportação, artesanato, produtos agrícolas, madeira, ouro, cobre e outras coisas mais. Espero que você tenha gostado. Tem mais 2 aulas ainda desse conteúdo. São aulas um pouco mais longas porque eu estou resumindo muito para explicar o máximo possível para vocês e não ficar entediante, beleza? Até a próxima aula.